Bom, vamos dar início então a mais um vídeo do nosso curso de LaTeX. Nesse segundo vídeo a gente vai trabalhar então mais um exemplo da biblioteca PGF Plots que a gente usa para fazer gráficos, perfeito? No exemplo anterior a gente trabalhou aqui esse gráfico de barras e como a gente tinha poucos dados, né? A gente tem 8 dados aqui para entrar, né? Eu digitei eles aqui no código, perfeito? O que pode ser, né, inviável, né, até lento, né, se a gente fizer isso com muitos dados, perfeito? Então vou mostrar um exemplo agora da gente entrar com os dados em arquivo, ok? Bom, para isso eu vou usar esses dados aqui, né, que estão apresentados aqui nesse editor de texto. Esse editor de texto é o Notepad++, né? É um editor de texto bem interessante que, se você salvar esse arquivo .tex, né? Por exemplo, né? Aqui as equações, né? Como eu salvei ele no formato tex, ele vai ficar todo colorido aqui pra gente. Eu não sei se eu já mostrei esse editor de texto, né? Salvar com outra linguagem de programação, ele vai colorir, né, os comandos da linguagem. Perfeito? Mas nos dados aqui eu tenho um arquivo CSV. CSV é a sigla em inglês para valores separados por coma, né, por vírgula, né? Em inglês, vírgula é coma. E nesse conjunto de dados aqui eu tenho os dados de um compressor. Aqui na primeira coluna, né, indicado por R, eu tenho a razão de pressão entre a pressão de saída e a pressão de entrada. E na coluna da direita aqui eu tenho o rendimento. Perfeito? Bom, vamos então construir esse gráfico a partir desse conjunto de dados. Então a primeira coisa, como os dados estão no arquivo, né, eu vou fazer o upload aqui do arquivo, né. Se vocês estiverem trabalhando aí com alguma ferramenta no Mictech, né, que é offline, basta só mover, né, o arquivo para a pasta que vocês querem. Perfeito? Então, aqui nesse comando, vou usar o comando dessa figura aqui para poder editar, né? Então, como aqui não é um gráfico de barras, né, não preciso dar nenhum comando ali para ele falar que tipo de gráfico que é, tá? Ele já, como é um gráfico que plota x em função de y, né, basta dar o comando de plot, tá? Não tenho que marcar esse x aqui, ainda vou apagar esses dois comandos, vou deixar ali o nome do gráfico ainda para mim editar depois. E aqui no addplot, em vez de ser as coordenadas, né, eu vou dar uma tabela. Então, addplot table, né? E aí eu tenho que passar algumas opções, né? Esse comando, né, de adicionar os arquivos de uma tabela, né, nós vamos passar para ele aqui algumas opções no colchete, e nas chaves aqui o nome do arquivo. Então o nome do arquivo é rendimentos.csv. Bom, eu vou manter aí, né, letra minúscula, letra maiúscula, se aqui está rendimento começando com letra minúscula, aqui também é bom manter rendimentos, tá? Bom, na tabela aqui eu preciso passar para ele 3 informações. Quem é o eixo X? Então, o eixo X é a coluna R. E o eixo Y é a coluna eta. Perfeito? E além disso, eu preciso passar para ele, como eu estou lendo um arquivo de CSV, eu preciso passar para ele o separador de colunas. Quem vai separar as colunas, tá? No caso aqui, então, é coma, né, seria a vírgula em inglês, tá vendo? Se a gente olhar esse arquivo, ele está separado por vírgula. Existe o padrão CSV também separado por ponto e vírgula, tá? Então o ideal é a gente trabalhar aqui no LaTeX com ponto para separação decimal, né, e vírgula para separação dos parâmetros, tá bom? Opa, fiz o contrário aqui. Volta para cá. E agora eu vou jogar o arquivo de texto para cá. Perfeito? Me perdi aqui. Então, para cá, esse diurno e o noturno da legenda aqui não é do gráfico anterior, né? Então, esses dois comandos, né? Só dizer que qual que é a frequência e esse plot deve ser suficiente para a gente ter aqui o primeiro
versão do nosso gráfico. Perfeito. Então temos a primeira versão do nosso gráfico. Ele não esse gráfico não é um gráfico onde os dados estão ordenados, né? Então por isso que as linhas, né, ficaram assim bem loucas, né, dessa forma. E eu não preciso de linhas, né, para esse gráfico. Esse gráfico eu estou interessado só nos pontos ali. Então como que a gente adiciona isso, né? Então eu posso vir aqui e adicionar agora opções, né, entre colchetes ao comando addplots. Por exemplo, eu posso dar o comando onlyMarks. E aí, compilando novamente, ele vai sumir ali com as linhas para mim. Perfeito? Inclusive, ele até trocou de cor, né? A cor, é só dizer a cor que eu quero, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, quero o azul de volta, né? Posso colocar aqui o blue, né? Ele vai manter para mim ali a cor que eu quiser, né? Então, tem algumas cores, né, que vocês podem aí depois conferir o PDF da biblioteca, que vocês podem usar. E por fim, posso trocar também o marcador, né? Então se eu der o comando mark igual, né, por exemplo, posso passar esse marcador aqui para um xzinho, né? Posso colocar ele um quadrado, né? Então um quadrado seria aqui um square, né? Aí ele passa a ter um quadradinho. E se eu quiser que ele fique cheio ou vazio, né, basta colocar esse asterisco na frente, né? Então um square asterisco vai ser um quadradinho cheio, né? Se eu quiser, por exemplo, um triângulo, né, ou um círculo, né, que é uma bolinha, né, colocando bolinha, na verdade acho que aqui já é direto, né? A bolinha é o O, ou então o asterisco cheio, né, o asterisco é a bolinha cheia, e o Ozinho, o O minúsculo, seria aí um círculo vazio. Perfeito? Bom, vamos então agora mudar aqui o eixo, né? Vou chamar aqui de esse eixo de eta, né? Então vamos colocar aqui eta em percentual. E aí, para mim colocar o percentual, eu preciso do caractere percentual, como um comentário aqui no LaTeX é percentual, né? Então coloco barra percentual para poder indicar isso. No eixo X eu tenho razão de pressão. Em razão de pressão também vou colocar uma equação ali, né? Vou colocar aqui pressão de saída dividido pela pressão de entrada, né? E esse aqui não tem unidade, fica como adimensional. Perfeito? Então temos aí o nosso conjunto de dados apresentados aí nesse gráfico. Perfeito? Bom, eu tratei esses dados num software, né, e fiz uma regressão, né, passei um polinômio aí em torno desses dados, né, para depois usar, né, esses dados aí num outro software. Perfeito? E vamos dizer que eu quero representar então quão boa foi essa regressão, né? Então a gente pode nesse gráfico aí adicionar a linha de tendência, né? Claro que a regressão, né, tem que ser feita num outro software ou talvez num pacote, né? Talvez haja um pacote aí de LaTeX para fazer análise de dados, né? Mas em geral, né, não é o objetivo do LaTeX. Mas eu tenho uma equação pronta, né, que eu passei para essa regressão. Como é que eu ploto uma equação, por exemplo, no gráfico, né? Então vamos plotar aqui um segundo, né, addplot, né? Então addplot sempre vai ter ali, né, posso ter algumas opções, né? Então vou colocar aqui as opções, né, e o que eu vou plotar. Perfeito? No caso aqui, né, como eu vou plotar uma equação, basta eu entrar aqui com a minha equação, né? Qual é a equação que eu fiz a regressão dela, né? Foi essa equação aqui, né? Então a equação é y igual, né, menos 0,04x ao quadrado menos 1,04x mais 48,39. Essa seria aí a minha equação. Okay? Então se eu der aqui um compilar, ele vai plotar a minha equação. Percebam que ele plotou aqui numa região, né, longe dos dados, né? Então o que faltou aqui para ficar mais interessante é a gente dizer aqui qual é o domínio que eu quero que ele faça esse gráfico, né? Bom, no caso dos meus dados ali, eles estavam entre 5, né, e 30, né?
Então eu posso dar aqui a opção domain, né, de 5 a 30, né, usando ali o separador decimal como o ponto e vírgula, né, 2 pontos para poder separar os dois dados. E agora ele vai fazer esse gráfico desse polinômio aqui de segunda ordem, né, na região onde a gente tem os dados ali. Perfeito? Se eu quiser, inclusive, agora mudar, né, a cor aqui desse gráfico, posso, inclusive, colocar uma segunda opção, separada aqui por vírgula. Quero, por exemplo, essa reta aqui em vermelho, né? Então, poderia colocar aqui alguma coisa desse tipo. Perfeito? Bom, o que mais que a gente teria aqui para a gente colocar? Vamos colocar agora o título, né, nessa figura aqui, indicando qual foi a regressão, né? Então, eu vou colocar aqui título. Em geral, a gente tem a regressão, um parâmetro relacionado à qualidade da regressão, que é o R quadrado, né? Então, no caso dessa regressão aqui, eu tive 94,44 de R quadrado, né, em 100 percentual, por cento. Então, esse seria aqui o nosso índice de regressão. Se eu der aqui o comando compilar, né, ele deu erro. Qual que é o problema que ele deu erro aqui? Então ele dá um erro aqui falando que a gente esqueceu, provavelmente, né, tem um parêntese, um colchete, uma chave a mais ou um cifrão a mais, né, que a gente esqueceu. O que é esse problema? Bom, aqui, como eu coloquei uma equação do igual, tá vendo? Aqui eu tenho um igual que é relacionado a esses parâmetros, e dentro desse parâmetro igual eu tenho aqui um outro igual da equação. Então, em geral, quando a gente tem uma equação, né, que eu vou colocar num texto, né, dentro de uma figura, né, e tem um igual aqui, isso pode confundir o programa, né, o LaTeX. Então, nesse caso, o ideal é a gente colocar esse texto aqui que eu quero que apareça no título entre chaves, né, para poder ele saber que, né, isso aqui é a parte do texto e não parte de um comando de alguma coisa igual a outra coisa, né, para poder ir montar dados aí de uma figura. Perfeito? Bom, e aí a gente pode também adicionar aqui linhas de grade, né? Temos aqui a nossa linha de grade para mostrar ali, né? Eu não gosto muito de um gráfico que começa assim, sem o início, sem o final, né? Eu gosto em geral que essas marcas fiquem nos máximos e mínimos, né? Então eu posso adicionar aqui também algumas opções, né? Como por exemplo o máximo e o mínimo do eixo X. Então no mínimo do eixo X eu vou colocar de 5 e depois eu vou colocar aqui o X máximo de 30. Acho que o gráfico fica mais bonito dessa forma, né? Que mais? Posso colocar o Y. Esses parâmetros aqui entre colchetes, eu posso colocar eles alinhados, igual eu estou fazendo aqui embaixo, ou fazer uma lista, como eu estou fazendo aqui, tá? Ele vai entender os dois das duas formas, tá? Em geral, os exemplos que tem na documentação, né, do software, quando ele coloca o mínimo e o máximo, ele segue mais ou menos esse padrão que eu estou usando aqui, de colocar os dois na mesma linha, né? E os outros parâmetros, aí ele coloca de forma... Não, tá aqui eu esqueci uma vírgula, tá vendo? Por isso que deu erro. Perfeito, temos aqui os nossos dados. O que mais? A gente pode agora, talvez 50 e 60 fica muito aqui, né? Vamos colocar aqui 57. Vamos ver como é que fica com 57 aqui. Não, 60 dá bom. Ficou mais bonito 60. Bom, a gente pode, na legenda aqui, né? Legenda. O primeiro conjunto de dados aqui são os dados, né? Dados. E depois a minha regressão. Eu posso, inclusive, entrar com essa equação da regressão aqui. Eu vou colocar ela aqui, ó. Eu vou colocar aqui um y igual, tananã,
essa equação aqui, né? Aí, essa multiplicação, né, eu não preciso para equação, acho que inclusive deixa a equação mais feia, né? No lugar do x, meu x aqui é a razão de pressão, né? Então, eu vou colocar aqui razão de pressão, fiz aqui, Ctrl C, no lugar do x aqui, vou colocar entre parênteses, né? A razão de pressão e aqui também. Porque o x, na verdade, é só o comando aqui. Perfeito? Vamos mandar compilar aqui. Vamos ver como é que fica esse detalhe. Ó, a legenda ficou muito grande, tá vendo lá? Então, o que a gente pode fazer aqui para a gente melhorar essa legenda, tá? Eu posso diminuir o tamanho dessa letra, tá? Essa letra está muito grande. Então, né, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dar aqui o comando, ó, small, espaço, small tem que ser tudo minúsculo, small, e aí eu tenho que colocar para cada um dos textos ali. Então, dando o comando ali small, ele vai diminuir o tamanho desse negócio. Ainda não foi suficiente, né? Talvez a gente tenha que colocar um tamanho menor ainda, né? O seguinte aqui seria o footnote size, que é esse aqui. Então vou colocar essas duas legendas com tamanho aqui de footnote size. Então temos aí, né, agora as legendas aí bem adequadas, correto? Eu posso também editar aqui o tamanho da figura, né? Às vezes a legenda não está cabendo, eu não quero diminuir o tamanho da letra, né? Eu posso aumentar o tamanho da figura, né? Para caber essa coisa. Até porque, né, na página eu tenho aqui mais espaços lateralmente, né? Eu poderia aumentar aqui essa figura, ocupar toda a página ali, correto? Como que eu faço para ocupar toda a página dessa figura? Eu vou dar aqui um comando, eu acho que pela ordem de importância, né, esse comando aqui com o tamanho da figura, ele tem que ficar aqui mais no início da figura, perfeito? Eu vou dar o comando aqui de tamanho, né, que seria aqui o tamanho width, isso aí seria largura em inglês, né? Vamos colocar aqui 10 centímetros, por exemplo, né? Vamos falar que ele vai ter a largura de 10 centímetros. Então eu consigo aumentar aqui, né, o tamanho do meu gráfico. Ele até mudou de posição, tá vendo? Ficou maior, tá vendo? E aí ele está usando a proporção de altura e largura iguais, tá? Então como eu aumentei aqui, ele aumentou para lá. Posso mudar aqui a altura, né? A altura em inglês é height, acho que é assim que escreve. Vamos manter aqui, sei lá, 7 centímetros, né? E aí eu consigo mudar o aspecto do gráfico, né? Ele vai ficar agora mais achatado. Eu acho que está errado. Será que é assim? Não. Hum, realmente não é. Não tem uma digitação aqui. É esse aqui, ó. Então, ó, agora já tem aqui o gráfico mais um aspecto, né, um pouco mais diferenciado, né? Ele agora vai ficar mais retangular.
O que eu posso fazer, inclusive, né, é colocar, olha, a largura da figura, né, ela vai ser a mesma largura da página, né? Então posso dar o comando aqui que a largura é igual ao comando test widget. Esse test widget é a largura do texto. E aí eu vou ter agora um gráfico, né, que vai ocupar toda a página, né? Vai ficar, né, desde o início, né? Não vou ter ali pedaços em branco, né? Sem a escrita, né? E aí temos aí essas figuras marcadas nesses pontos. Eu acho que a legenda, apesar de agora ela caber dentro do gráfico, ela fica mais bonita, né, com um texto um pouco menor, tá? Então vou deixar aqui ela um tamanho menor, deixar um tamanho aqui small, e aí acho que assim fica mais bonito, né, do que ela do mesmo tamanho aí do texto. Perfeito? Bom, esses são os elementos aí que eu gostaria de mostrar para vocês aí, nesse exemplo, né, envolvendo o PGR Plots. No próximo vídeo a gente vai trabalhar com mais algumas funções aí desse pacote. Vejo vocês aí no próximo vídeo.